Eu acho que, de verdade, o caso que a gente vai mostrar agora é o mais difícil de hoje. Mais difícil. Para mim é. Porque é um caso que choca, é aquela história de tragédia anunciada e a gente perde a vida de uma criança. Uma avó inconformada, desolada, arrasada, chora a morte do neto de 2 anos de idade, que ela tanto quis, tanto ela batalhou para criar, para cuidar dele. A avó lutava pela guarda definitiva da criança. Não deu tempo. O menino morreu depois de ser levado pelos pais a uma unidade de pronto atendimento na zona leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. E a suspeita é de que a criança teria sido vítima de agressão e maus tratos. Os pais foram presos em flagrante. Uma audiência de custódia vai definir o destino do casal e daqui a pouco o Renatão vai falar sobre isso. Mas antes a gente mostra a reportagem para você. Depois de uma madrugada na delegacia prestando depoimentos, o casal foi levado para a audiência de custódia no final da manhã. Rodrigo e Eliana saíram pela porta dos fundos em direção ao Fórum da Barra Funda. Eles são suspeitos da morte do filho de apenas 2 anos. A criança não conseguiu ser reanimada quando foi levada pelos pais até uma unidade de pronto atendimento de Itaquera. A criança foi levada ao hospital porque estava com falta de ar e já chegou lá morta. O médico perguntou ao pai a razão pela qual ele encontrou alguns hematomas e marcas no corpo do menino. O pai disse que a criança caiu, mas não soube explicar exatamente onde. Já a mãe disse que o menino era alérgico e tinha bruxismo. Essas explicações bem mal feitas, na opinião do médico, foi o que o levou a chamar uma equipe da polícia, que quando chegou lá descobriu que o pai da criança de 2 anos já era um velho conhecido do sistema e também aqui do Balanço Geral. Na delegacia, os investigadores descobriram uma história de tortura e maus tratos. Em depoimento, uma das babás disse ter notado as agressões. Quando perguntou aos pais, recebeu a mesma resposta confusa, de que o menino tem alergia, o menino caiu. Em uma ocasião, quando os pais viajaram, a mesma babá contou que a criança passou mal e foi levada para o hospital. A equipe médica que atendeu o menino constatou que ele era vítima de maus tratos e o conselho tutelar entrou em ação. A avó da criança tentou ficar com a custódia, mas em pouco tempo, a criança de 2 anos estava de volta ao lar violento. Ele já vem sofrendo maus tratos desde o mês passado. Né? A gente tem que ter uma justiça, gente, porque quantas crianças vai acabar morrendo na mão desses monstros? Ela se afastou de todo mundo, bloqueando de todas as redes sociais. Eu considero uma pessoa dessa um monstro sem sentimento, entendeu? A pessoa dessa não tem que estar vivendo no meio da sociedade. Não tem um homem que agride mulher, um homem que espanca criança. Um tipo de homem desse não considero homem. E o mais triste ainda é o tipo de mulher que se submete a viver com uma pessoa desse jeito. É isso que eu vejo, um monstro sem sentimento, infelizmente. Outra babá contou aos policiais que o menino era negligenciado, deixado no escuro e sem alimento. Esse ex-namorado de Eliana relata que testemunhou várias cenas de agressão ao menino. Dia 12 de novembro ele veio a ser agredido por ambos, porque eles iam para a praia, né? E aí, na praia, ela deixou com a babá, o menino todo arrebentado. A babá, com medo, ligou para a avó me ligou desesperada, eu fui até lá. Ele foi muito agredido, ele está com o rosto inchado, parece que ele lutou boxe. Uma criança de 2 anos e também a questão de indícios de violência sexual. Em maio deste ano, Rodrigo foi preso depois de tentar sequestrar a ex-mulher. Ela ficou cansada de tantas agressões e resolveu pedir uma medida protetiva. Mas Rodrigo não aceitou e resolveu sequestrá-la. A jovem de 24 anos, que mora em Santos, no litoral paulista, ficou com hematomas nos braços e nas pernas. Sem se identificar, ela falou do drama que viveu. Quando eu vi que ele ia me pôr dentro do carro, aí eu já lutei, me joguei no chão. Aí o pessoal ouviu, o pessoal veio buzinando e já me ajudando, e foi que eu consegui sair. Ele ficou 3 meses detido e quando foi solto, voltou a morar com o filho de 2 anos.
tudo isso mostrava como o menino morava em um lar abusivo com várias agressões. Mesmo assim, os pais continuaram com a custódia de Rodrigo, de 2 anos. E agora a audiência de custódia vai decidir se os pais vão poder ou não acompanhar a despedida da criança. Eu espero que ele cumpra essa pena aí, que seja aprovado tudo isso, que ele fique, que ele venha pagar, né? Porque, de repente, ele pode fazer o mesmo com as outras 2 crianças que ele tem lá. Eu espero que a ex-mulher dele veja isso e entre com o mais rápido possível uma medida para impedir isso aí. Olha que alerta importante, hein? A repórter Marcela Terra está no IML, na Zona Leste de São Paulo, onde a família é aguardada para fazer a liberação do corpo. Eu imagino que sejam os avós maternos que devem fazer essa liberação. É isso, Marcela. Boa tarde, amiga. É isso mesmo. Boa tarde, Zucatelli, a todos que nos acompanham. A gente está aguardando a avó, né? Apareceu inclusive na reportagem, estava muito triste com toda a situação, também não é para menos. Ela que tentou várias vezes tirar o menino desse convívio violento, de um lar abusivo e não conseguiu. O Conselho Tutelar foi avisado, a polícia, ele foi no médico pelo menos mais de uma vez, ou seja, não só nessa onde foi constatada a fatalidade, ele acabou morrendo por conta das agressões, mas outras vezes também, e não foi uma babá que foi ouvida, foram mais babás, 2 pelo menos no inquérito, em 3 testemunhas das agressões. Basicamente, Zucatelli, a gente segue aqui no IML, a gente está aqui à disposição dessa família, a gente aguarda a chegada deles, o microfone está aberto para eles, mas é um apelo antigo, né, como você viu na reportagem. O que a gente conseguiu apurar, a gente teve um acesso exclusivo ao boletim de ocorrência, que uma das babás disse, inclusive, que a mulher deixava ela num quarto escuro, sem comida. A criança, uma vez, chegou a se asfixiar com os perfumes da mãe. E a mãe, sabe o que ela comentou com a babá? Isso segundo o boletim de ocorrência. Até ela disse, esse menino não morre, não. Pois é. Ele morreu, infelizmente. A gente está acompanhando mais um caso difícil e um caso que não está pedindo. Esse caso está gritando por justiça e é isso que essa avó quer. Ela está muito abalada, ela vai precisar agora dar procedimento para enterrar o neto, um neto que ela lutou para ficar com ele. A gente ainda está aguardando o resultado da audiência de custódia, ainda não saiu, eles estão sendo ouvidos nesse momento, que geralmente, quando eles saem da delegacia, eles vão para a audiência de custódia, tem toda uma fila de várias pessoas que são presas e detidas durante a madrugada e o juiz ele precisa fazer esses pareceres individuais. Então, eles podem ou não responder em liberdade, mas foi pedido sim a prisão desse casal. Outra questão também que a gente está acompanhando é o Conselho Tutelar, né? Por que ele não foi mais incisivo nesse caso? Mas aparentemente, mesmo com todos esses indícios, o pai conseguia a custódia do menino. A gente segue acompanhando, a gente está aqui aguardando, então, uma avó, né? Está desolada também, a gente também, como repórter, você também, né, Zucatelli, vocês devem estar aí acompanhando, vocês também estão indignados, tanto quanto nós aqui. Mas olha, eu volto com você, qualquer novidade, eu volto aqui. Marcela, a última informação que você nos trouxe, eu estou realmente chocado demais com essa história e você percebeu isso, porque é inacreditável isso. E o que está me revoltando demais, mas demais nisso, é a história que você falou no final do Conselho Tutelar. Porque, por quê? Se o Conselho Tutelar chegou a tirar esta criança e deixou com a avó, por que devolveu, né, Marcela? Eles têm muito a explicar nessa situação agora. Não, com certeza, Zucatelli. A gente sabe que é muito complicado e muito difícil a situação, principalmente envolvendo menores de idade, quando os pais, eles estão vivos, eles querem, né, a tutela dessas crianças, mas é um caso gritante, porque olha só, no dia 12 de novembro, essa criança, ela foi levada já para o hospital, ela já tinha marcas e hematomas, ela passou mal. O que acontecia? Essa criança, ela sofreu tanto com agressões que ela chegava a ficar com falta de ar, então ela acabava indo para o hospital. Essa vez que ela foi para o hospital, que agora ela morreu, mas ela já foi outras vezes com os mesmos sintomas. Ela foi levada pelos pais, mas já foi levada pela babá e outras babás também já presenciaram esse tipo de agressão. Inclusive, eu consegui falar agora há pouco com parentes, né, dessa ex-mulher que foi sequestrada. Eu liguei, estou querendo saber, olha só, como é que era a relação, né, do Rodrigo, né, que é o pai da criança, que é o pai do Rodrigo Júnior, o Rodrigo de 27 anos, que está preso agora
agora que está passando por audiência de custódia, eu perguntei para ele, como é que era? Ele agredia esse outro filho? Sim, por isso que a ex-mulher pediu esse afastamento, pediu essa medida protetiva, porque não só a ex-mulher era agredida, como também os filhos que ela tinha, por isso que ela pediu esse afastamento e mesmo assim ele foi lá. A gente mostrou aqui no Balanço Geral a tentativa de sequestro, ela falou com a nossa equipe na época, mas eu estava aqui no telefone, consegui esse contato novamente para a gente conseguir ter uma visão ampla do que estava acontecendo, porque na época foi só uma reportagem, foi um caso, mas não, é algo muito pior que estava acontecendo, que o Conselho Tutelar tinha noção, a polícia também, médicos tinham, e esse médico, eu queria até deixar algo claro aqui, porque o médico ele percebeu uma falha na conversa desses pais, da Eliane e do Rodrigo, que chegaram lá com a criança, e ele resolveu chamar a polícia, e foi por isso que eles estão presos agora, porque ele não achou que a razão pela qual os pais deram do porquê o menino estava passando mal, que ele caiu, que ele tinha alergia. Ele disse que o menino tinha bruxismo. Bruxismo é uma doença quando você aperta os dentes. Uma criança de 2 anos não tem nem dente permanente ainda. Como é que uma criança de 2 anos pode ter bruxismo, que é uma doença vinda do estresse? Então, quer dizer, o médico notou tudo isso e chamou a polícia, mas não conseguiu impedir essa tragédia que foi a morte dessa criança de 2 anos, né, Zucatelli? Olha, Marcela, o Renato falou sobre isso agora há pouco aqui, amiga, estava falando sobre isso, que os médicos têm feito um papel fundamental, sempre fizeram, tá, gente? Sempre fizeram isso, esse alerta, e eles têm sido muito eficientes nisso, de alertar as autoridades quando eles suspeitam de alguma coisa, porque isso é fundamental. Nesse caso não houve tempo, mas na verdade, não é que não houve tempo, porque se isso já tinha acontecido antes, se essa criança já tinha sido tirada dos pais, se ela já tinha sido levada a hospitais nessas condições, meu Deus do céu, porque ela era devolvida aos pais. Eu estou insistindo nisso porque o Conselho Tutelar precisa se explicar. Eu não sei se eles são ouvidos no inquérito, se a polícia chama, eu não sei como funciona isso, Marcela, mas eu tenho curiosidade, eu quero saber. O delegado vai ouvir o pessoal do Conselho Tutelar? Tem que ouvir, tem que fazer parte disso. Não, olha, Zucatelli, primeira parte do inquérito que é estabelecer a culpa, né, dos pais, ou seja, eles precisam ouvir várias testemunhas para provar que realmente, sem dúvida, né, inclusive no boletim de ocorrência que a gente teve acesso, mostra que, sem dúvida, esses pais, eles foram sim os culpados por negligenciarem o menino e tem toda essa questão da agressão. Agora, essa agressão, ela vai ser investigada no inquérito, porque eles precisam determinar qual a pena, qual crime que ele vai cumprir. Então, pode ser uma lesão corporal, pode ser um cárcere privado. Obviamente tem aí, né, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para definir qual o grau e qual a crueldade também. A gente sabe que foi cruel, mas qual o tamanho da crueldade? Por isso que esse inquérito ele está sendo instaurado agora, mas a preocupação do delegado era em estabelecer o flagrante, ou seja, colocar esses pais na cadeia, tanto que eles ficaram a madrugada dentro da delegacia, eles eram considerados como investigados e depois eles foram então autuados em flagrante e eles vão responder por esse crime. Eles precisam agora estabelecer a qualificação do que esses pais fizeram, então vão fazer toda essa investigação. Agora, essa parte do inquérito vai ouvir todas as partes, vai ouvir o médico, vai ver os prontuários, vai ver como é que era a rotina dessa criança na casa, a avó principalmente, para determinar onde é que foi a falha, que não foi só uma, com certeza, mas onde falhou o sistema ao proteger uma criança de 2 anos. Eu volto com você. Obrigado, Marcela. O microfone está aberto para você, amiga. A gente vai ter que continuar nesse caso. Como você falou, não é um caso que pede justiça. Eu concordo, a tua expressão é perfeita. Ele grita por justiça, porque é importante. E eu estou batendo nesta tecla do Conselho Tutelar, porque é importantíssimo que haja, depois de uma situação como essa, para o caso desse menino é tarde demais, infelizmente. Mas se a gente não investigar, se a gente não cobrar, se a gente não entender onde está a falha disso, outras crianças vão perder a vida, já que existia já a ciência desta situação. Microfone aberto para você, Marcelo. Olha, o que vai definir a tipificação desse caso vai ser o laudo do Instituto Médico Legal, que é o laudo necroscópico. Ele vai dizer exatamente as causas do que essa criança morreu. Foi espancada? Tem ferimento por dentro? Tem o ferimento por fora, porque os médicos constataram os ferimentos todos por fora. Então, esse ferimento que foi feito aqui, essas marcas que tem aqui não é marca de queda, é marca de que a criança apanhou. Então, o laudo do Instituto Médico Legal Necroscópico vai dizer exatamente que tipo. É homicídio doloso, é homicídio culposo, mas é homicídio.
Agora, Quanto a isso, não tem dúvida. Não, né, sem dúvida nenhuma. Quanto ao problema do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, para quem não sabe, os conselheiros, eles são eleitos. Eles são pagos, não é um trabalho de voluntário. Filantropia. Não. Eles são eleitos, são pagos e eles são obrigados a serem preparados para analisar a situação. No caso do Conselho Tutelar, será que o Conselho Tutelar ouviu as babás dessa criança quando essa criança já apresentou outras coisas? Então tem esse detalhe, porque assim, se o Conselho Tutelar diz, porque a criança pode ser entregue para a avó materna, mas um dia depois a criança volta para os pais, quer dizer, então alguma coisa está errada aí. E o inquérito policial vai apurar tudo isso, tudo. Eu acho que agora eu só vou torcer por uma coisa aqui. Vala. Eu vou torcer para essa audiência de custódia, para que o juiz ou uma juíza decida para que o casal fique preso. Porque é capaz de que o juiz e da juíza deixar o casal solto. Eu espero que de não. custódia. Eu realmente espero que não. Que fiquem presos. Eles precisam ficar presos. E esse inquérito tem que ser muito, mas muito minucioso. A vida desse menino foi perdida. Mas é importante que esse caso sirva de exemplo. E o legal dessa história é que a polícia fez a parte dela. E Fez muito rápido. bem. Fez rápido. Muito bem. Agora vai depender da justiça. O médico fez, como você falou. Começou. O médico chama fez. A polícia vai lá fez, falar. E os dois estão presos. Isso. Então, falou tudo. Isso. A gente vai acompanhar. Marcela, microfone aberto para você, amiga. Por favor, qualquer novidade nesse caso, nos chame aqui, tá bom?